Olá, tudo bem? Rodolfo aqui e hoje nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre estações. Estações em que você vai passar sobre estações que você vai passar e que essas estações vão ser necessárias para você refletir sobre a sua vida, para você refletir o que você está fazendo e você anotar o que Deus está fazendo na sua vida. Ontem à noite eu estava dormindo, há alguns dias, na verdade, eu venho sendo despertado durante a madrugada, durante a noite, e muito antes, aliás, antes de dormir, eu fico refletindo, né? Eu coloco isso como se fosse o Espírito Santo, né, falando ao meu coração, sobre algumas coisas que eu tenho passado, que eu estou passando e que talvez eu vou passar, mas nesse exato momento eu esteja passando, que é simplesmente a construção da presença de Deus na minha vida. Deus havia falado há um tempo atrás, uns 4 anos, 5 anos, que eu estaria passando um deserto, entre aspas, né? Por quê? Na última vez, ou penúltima vez que Deus se manifestou na minha vida através de profecias, através de profetas, né? Ele falou muito intensamente, de forma rígida, que ele estaria me modelando, né? Tirando tudo que era ruim, tirando o passado que eu estive, né, ali vivendo. Quem não sabe, eu fui divorciado, ou seja, eu acabei me divorciando da pessoa a quem eu estava ali, que eu amava muito na época, e por algumas situações eu e a pessoa ali acabamos nos divorciando, e foi um rompimento na minha vida em que eu não estava preparado, vamos dizer assim. Mas o rompimento nesse casamento foi de forma bruta e foi de forma assim de alma, tanto foi algo espiritual muito forte. Eu entendo que quem conhece o mundo espiritual e quem está nesse caminho, né, da verdade, quem está nesse caminho cristão, né, de crente, que está ali, que aceitou Jesus, que caminha por essa verdade, um rompimento de casamento, né, o divórcio, não é uma coisa fácil de lidar, não é uma coisa assim simples, né, porque há uma conexão de alma. Então nesse caso ali, por muitas dificuldades, por muitas situações, né, que fizeram a gente romper este casamento, né, romper essa ligação de alma, mesmo com profecias, mesmo com palavras, enfim, tudo. A gente rompeu e nesse exato momento, de minha parte, eu sofri demais, sofri muito. E nesse período, né, Deus veio e falou comigo. Deus veio e, assim, não explicitamente falou que estaria me dando uma nova esposa, estaria fazendo algo assim extraordinário naquele momento, mas que ele estaria reconstruindo, e nessa reconstrução do passar dos tempos, a voz dele, a presença dele, o espírito dele estaria ali comigo, mas não seria fácil. Iria doer, iria machucar, mas que não era para mim abandonar, não era para mim perder o foco, perder a presença, perder ali a rotina, né? E que não era para mim somente descansar na presença dele, deitar nos braços dele, porque seria um trabalhar intenso, mas que no momento certo, na hora certa, eu estaria ali aproveitando algo intenso, de maneira intensa como eu jamais tinha visto antes, né? Vamos colocar assim. Essas foram palavras, claro que tem muito mais coisas, mas resumindo, né? Vamos colocar assim. E desde então daquele momento ali, até um certo período, mais ou menos um ano e meio por aí, eu foquei muito na conexão com Deus, né? Que é o Espírito dele ali que foi me conduzindo
para a conexão com Ele. Em jejum, em oração, em leitura bíblica, em leitura da palavra dele, em leitura de livros, focando nele. Foi uma parte da minha vida em que eu realmente consegui me conectar com Deus e sentir a presença dele, o amor dele de uma forma extrema. Eu não consegui mais focar, eu não foquei mais nas dificuldades, a dor que eu estava sentindo naquele momento, de solidão, a dor que eu estava sentindo naquele momento de tristeza, do aperto do coração, do divórcio, né, do rompimento. Eu não estava mais sentindo, e todos os dias que se passavam, que eu buscava mais, eu sentia paz no meu coração, eu sentia a presença de Deus, do Espírito Santo de Deus, né? Eu sentia a presença de Jesus na minha vida, morando com meus pais. Digamos assim que meus pais não são assim da mesma, não têm a mesma experiências, não tiveram as mesmas experiências, não estavam, né? E não estão na mesma linha de raciocínio, né? Mesma vida, mesmo modo de viver que eu tô hoje. Então, pra eles, tipo, eu tava, assim, numa outra vibe, né? Deus mandou uma outra mulher, parente minha, muito próxima, uma madrinha, uma tia, irmã do meu pai, já falecido, para me acompanhar nesse caso. Para me acompanhar nessa nova rotina, nessa nova cura que eu estava recebendo de Deus, porque estava realmente difícil, cara, realmente difícil. Várias e várias vezes durante os dias, ligava para ela às 6 horas da tarde, 5 horas da tarde quando ela chegava, porque eu sabia que ela chegava do trabalho, ou outros dias era 3 horas da tarde, eu ligava, eu estava lá trabalhando em outra cidade, ligava para ela, falava: tia, não tô legal, não tá fácil, tô com dor no coração, minha alma tá sedenta por Deus, mas ao mesmo tempo está doída por conta do divórcio. O que eu faço? O que eu tenho que fazer? Porque Deus estava direcionando eu para ela. E não foi fácil, não foi fácil, foi muito complicado, foi dias horríveis, foi dias muito tensos, porque eu tinha que trabalhar para sustentar, né, para ter o dinheiro. Então eu estava em outras cidades. Quando eu chegava também do trabalho, ligava para ela, às vezes eu ficava até 1 hora, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã da madrugada, e ela tinha que trabalhar no outro dia também, para conseguir, para fazer com que a minha alma estivesse limpa de todos os malefícios, né, ali do perrengue, né, que eu tava passando, para conseguir, né, uma nova vida, certo? Tive que trocar de posição, pessoal, mas vamos lá, tá? Resumindo, o que aconteceu nesse período, tá, foi e está sendo uma reconstrução da minha vida para algo maior, né? Como sempre Deus faz algo muito maior na vida da gente, e é necessário a gente passar por certos momentos para lá na frente a gente perceber o que está acontecendo e agradecer a Deus, né? E esse testemunho que eu quero dizer aqui para você é o seguinte: vai ter fases da nossa vida ou das nossas vidas, dependendo de quantas pessoas estão assistindo, que vão assistir, que é necessário a gente passar por aquele momento, por aquela circunstância, para que lá na frente a gente consiga entender o que está acontecendo. Hoje eu estava reclamando muito para Deus, né? E às vezes ainda fico pensando, mas de ontem para hoje, no caso de madrugada, eu me alertei em uma situação. Aquela presença de Deus, aquela algo assim, aquele algo inimaginável, aquela presença manifesta, aquela coisa boa, aquela coisa inimaginável que eu estava sentindo, era para Deus me limpar do pecado e do machucado que eu tinha recebido, né, ou que aconteceu ali da minha vida, do casamento, né? E que não era para mim ficar ali me machucando novamente, tentando voltar lá atrás, tentando pegar o que estava lá atrás para trazer aqui de volta. Não, porque quanto mais você tenta voltar atrás, mais as coisas vão piorar, né? Aquilo que aconteceu lá atrás, por mais que seja ótimo, muitas das vezes é o que é para ficar lá atrás, tá? Muitas das vezes não, diversas vezes Deus
vai fazer algo, né? Ou acontece as coisas, mas é daquele período, naquele momento. E o que é para acontecer hoje é pro hoje. E o que é para acontecer amanhã é pro amanhã. Como diz na Bíblia, cada dia tem seu próprio mal, entre aspas, né? Por quê? Se a gente ficar indo atrás, somente atrás do que aconteceu ontem, e não perceber o hoje e nem o futuro, a gente só vai ficar remoendo as coisas passadas. Por que eu digo isso? Porque hoje eu estou casado, eu vou até deixar aí uma foto, tá, da minha família, da minha filha linda, da minha esposa, que Deus me deu essas duas pessoas, essas duas mulheres, essas duas meninas, né? A Priscila, que hoje vai fazer 7 meses, e a minha esposa, que tem 20, que Deus me proporcionou ter essa família novamente. Não foi fácil, porque até hoje, na verdade, não é muito fácil ter um casamento onde tem alguns problemas, né? Onde você entra numa guerra que às vezes não precisava ter entrado, mas você entra por amor, você entra porque você sabe que você precisa, é algo lá, lá dentro que tá pressionando você a entrar. E você não quer, mas ao mesmo tempo você precisa. É algo parecido com isso, sabe? Mas Deus tem tempos corretos para certas situações. O que aconteceu no passado talvez tenha sido para aquele momento. O que acontece hoje é para hoje. E o que vai acontecer pro amanhã é pro amanhã. Entende? Então, talvez na sua vida você esteja ali murmurando, comentando, pô, nossa, antigamente era melhor, antigamente era isso, antigamente era aquilo. Mas se formos analisar, antigamente era naquele tempo. Hoje é diferente. No tempo hoje é diferente, por mais que seja ruim, porque hoje na minha vida, hoje, não está sendo fácil, não está nada fácil. Mas Deus está me dando graça para viver. Deus está me dando graça para continuar. E hoje eu tenho muito mais experiência do que antes. Hoje eu tenho muito mais experiência do que antes. Hoje eu não estou vivendo assim a mil maravilhas, a questão do espiritual. Não estou vivendo a mil maravilhas. Hoje a minha vida espiritual ainda está baixa, está no raso. Eu estou assim, orando, estou jejuando conforme posso, para que Deus conceda mais graça, mais oportunidade, mais possibilidades de eu conseguir mais da presença dele. Só que se nós vermos hoje, o mundo está muito complicado. Então, conversando ali com pessoas, né, da igreja, assim, o lado espiritual de muitas pessoas estão abaladas, não é só da minha parte, muitos líderes espirituais, a igreja em si, a igreja do Senhor está sendo abalada, as estruturas estão sendo abaladas, existem muitas profecias, existem muitos vídeos na internet de que Deus está chacoalhando a igreja, tá ali chacoalhando, literalmente chacoalhando, para que o avivamento comece, porque a vinda de Cristo está voltando, a vinda de Cristo está vindo, Jesus está voltando, e Deus quer uma noiva sarada, que é uma noiva curada, que é uma noiva limpa, e para isso precisa fazer o que Ele está fazendo hoje. Então, se na minha vida, antigamente há 2, 3 anos atrás, estava mil maravilhas, porque eu estava buscando, estava conseguindo, mas realmente estava bom. Não estava bom só para mim, estava bom para muitas pessoas. Hoje está ruim para mim e está ruim para muitas outras pessoas, até líderes espirituais que de fato são de 20, 30 anos ali, novos convertidos, estão ali, né, sofrendo para coisas novas. Você vai ver na internet, realmente ali o mundo espiritual, as guerras espirituais, tudo que está na Bíblia, em Apocalipse, está se concretizando, né? Os países, as guerras, as epidemias, terremotos, as pessoas mais frias, sabe? Parece que o amor está se esfriando, tudo está se concretizando, e principalmente a questão espiritual. Existe uma guerra espiritual. Então, da minha parte, o que eu queria aqui testemunhar e trazer para vocês é o seguinte: eu hoje, de ontem para hoje, no caso, estava orando muito e pedindo muito para o Senhor me dar novamente aquela mesma essência, aquela mesma presença que Ele estava me dando há alguns anos atrás.
que eu olhava assim para uma árvore, eu olhava para um passarinho, eu olhava para qualquer coisa e via Cristo, via Jesus, via o Espírito Santo, via Deus. E hoje já não é mais assim, hoje eu já estou mais frio, hoje eu estou mais assim, mais pedra, sabe? Só que eu venho orando, eu venho pedindo, Senhor, traga novamente aquela presença, sabe? Traga novamente aquele anseio no meu coração pelo que eu tinha antes por você. Eu sei que muitas coisas mudaram, eu entrei em guerras espirituais, eu entrei em lutas que eu não precisava ter entrado, eu sei disso, me arrependo, tô assim me direcionando. Beleza, mas traga de volta. Aí de ontem para hoje, Jesus falou, aquilo que você passou ontem era para aquele dia, era para aquele tempo, era para curar algo que você estava passando naquela época. Hoje já você não precisa disso. Hoje eu estou te moendo, estou tratando você para algo muito maior lá na frente. Então se hoje você está passando isso, é para você experimentar como algo assim mais frio, vamos colocar, né, para buscar mais a mim, para que lá na frente você não precise de um profeta, para lá na frente você não precise de uma profecia, lá na frente você consiga levar a presença de Deus através de você. Que você não fique na mordidão ali de só ir na igreja, que você ore em casa, que você jejue em casa, que você busque mais em casa e não depende somente de líderes espirituais, enfim, toda essa parte, sabe? Então Deus, Ele quer que a gente seja semelhante a Cristo. Cristo, Ele ia nos montes depois de fazer tudo o que fazia durante o dia, Ele ia nos montes e orava. Ele não dependia de um profeta, Ele não dependia de uma profecia, algo assim, porque Ele era a profecia, Ele era o profeta, Ele era o Filho de Deus. Então hoje, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, tem etapas na nossa vida, não fique murmurando por coisas que Deus às vezes quer levantar você, que Deus às vezes quer colocar você em posições que naquele momento é necessário. Não fique olhando lá atrás, não fique murmurando, não fique olhando lá para trás, sendo que Deus quer que você olhe o hoje e lá na frente. Hoje talvez para curar você, para que lá na frente você leve a presença dele, e o hoje para talvez você ser curado, ou talvez ser levantado, ou talvez ser convertido, algo parecido, certo? Bom, a minha mensagem desse vídeo é isso, tá? Temporadas, épocas e estações, certo? Estações que vão ser precisos, necessários você passar, mas que às vezes, tá? E muitas vezes você está murmurando que não está acontecendo, isso, aquilo e tal, mas que já passou, muitas estações estão lá atrás, não tente trazer de volta. Busque a Deus para algo novo hoje, busque a Deus para algo novo agora. E busque a Deus para que lá na frente tenha algo melhor ainda. Tenha algo muito mais. Eu estou orando para que a Priscila, minha filha, seja um instrumento de Deus na vida de muitas pessoas e que seja muito mais, que tenha muito mais presença como eu estou tendo hoje. Que por mais que eu não esteja sentindo, eu sei que Deus está me agraciando, eu sei que Deus está comigo. Ele está me levando, Ele está me surpreendendo. Tá? E Ele está me agraciando e está me sustentando, ok? Bom, não vou ficar me prolongando muito, espero fazer mais vídeos sobre isso, mas eu quero que Deus me direcione para essas coisas, não quero fazer somente da boca para fora, ok? É isso, pessoal, vou ficando por aqui, até os próximos vídeos e tchau! Deus te abençoe!